Marcelo Mota do Vale, que é residente aqui da UFAC, cirurgião dentista, e vai abordar um pouco sobre as orientações de higiene bucal, né, a boca como uma porta de entrada para o Covid-19. Sabemos que desde que a China declarou epidemia e desde então pandemia mundial, né, desde 31 de 12 de 2019, a gente vem combatido a SARS-CoV-2, Covid-19, muitos em linha de frente, outros auxiliando, outros por trás burocraticamente, nas secretarias de saúde, nas residências, enfim. Então, a gente, quanto profissional de saúde, precisa debater um pouco o tema que é tão importante. Em alguns trabalhos, por exemplo, a gente consegue ver que na China, que foi onde tudo começou, 29% dos profissionais de saúde foram acometidos pela patologia. Então, alguns trabalhos agora de 2020, já da Alemanha, por exemplo, fala que o atendimento odontológico, ele promove essa patologia, ela promove uma queda de pelo menos 38% desses atendimentos no consultório. Então, é importante que o cirurgião dentista ele saiba a biossegurança, como fazer para orientar bem esses pacientes, os profissionais que estão trabalhando no consultório diariamente, né? Então a gente passa a palavra agora para o Dr. Marcelo e deixamos de antemão avisados todos vocês que essa web palestra ela é gravada. Nós temos um canal no YouTube, o Telesaúde Acre, e lá nós deixamos todas as webs gravadas. Ou seja, se você perdeu algum momento importante ou quer rever a apresentação, é só você acessar o canal do YouTube que a gravação fica disponível lá. Não somente dessa web, como de todas as demais que nós já tivemos. Lembrando também que quem assiste até o final, nós disponibilizamos um link. Através desse link que nós vamos mandar aqui no bate-papo, que o Renato vai mandar da apresentação, você acessa, preenche um formulário, coloca os seus dados pessoais, o seu e-mail, e aí depois de alguns dias úteis, normalmente a gente pede uma semana útil, né, 7 dias, você envia o seu aqui, ou seja, você assiste. Olá, todos me ouvindo? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa grande oportunidade aqui por esse canal do Telesaúde Acre, também na pessoa da Carol, na qual é colega de trabalho, e falar num momento tão importante, que é esse momento de pandemia, na qual estamos passando no mundo e também no Brasil. Falar de saúde bucal é muito importante nesse momento, uma vez que temos aí uma grande porta de entrada, né, para grandes micro-organismos ao nosso sistema, né, ao nosso corpo. Nós temos como tema que a gente trouxe aqui para falar um pouco sobre as orientações de higiene bucal. Em geral, serão as orientações básicas, mas de grande valia para todo esse combate, a boca como porta de entrada para o Covid-19. Eu sou Marcelo Mota do Vale, sou cirurgião dentista e residente da Residência de Saúde da Família aqui da Residência Multiprofissional aqui da UFAC. Espero transmitir um pouco de conhecimento e compartilhar com vocês um pouco da experiência vivida até mesmo na residência e na minha vivência enquanto cirurgião dentista nesse momento de pandemia. O foco aqui da nossa web palestra vai ser na integralidade da assistência na atenção primária à saúde. Agora, mais do que nunca, estamos num momento onde o nosso modelo de saúde pública existe justamente essa visão integral do usuário em si. Não tem como, nesse momento, o dentista cuidar só da boca, o enfermeiro só de uma outra parte, e assim o psicólogo da mente, e assim cada área cuidando da sua. Nós precisamos unir forças, porque temos um vírus que ainda não tem vacina,
não tem uma cura, comprovado no momento de buscarmos essa integralidade mais do que nunca. Que a atenção primária, na qual eu participo e vivencio, traz sempre essa luta de frente, permeando, claro, o campo da saúde bucal com direcionamento na prevenção, que é a arma mais forte que temos até agora, é a prevenção, na disseminação e agravos na pandemia do coronavírus. Então a gente vai abordar um pouco, nessa minha fala inicial, essa atenção primária à saúde, a importância dela e a odontologia dentro desse processo de construção de soluções, né? Porque é algo novo, precisamos ser criativos e buscar medidas a amenizar toda essa situação na qual estamos enfrentando. O foco não é somente dentista nem a equipe de saúde bucal, sim toda a equipe de saúde, uma vez que estaremos todos juntos nessa luta. Há um grande desafio, né? A gente tem a equipe de saúde bucal e os desafios frente à pandemia. Nunca, pelo menos a nossa geração, a gente passou por um momento tão complexo que a gente está passando agora. A gente precisa, nesse primeiro tópico, a gente traz aí mudança no perfil histórico da profissão. O que seria essa mudança no perfil histórico da profissão? Então, a odontologia há muito tempo ela vem, digamos, na palavra assim, taxada como algo que foca mais naquele modelo hospitalocêntrico, não sendo verdade isso, mas historicamente esse é o perfil da profissão. É uma profissão que apenas cura e pouco se faz preventivamente. Então, hoje, mais do que nunca, a gente precisa buscar a mudança desse perfil histórico que vem mais da população principalmente. Então, o que a gente tem? A gente tem um modelo hospitalocêntrico que não funciona. A gente vê que alguns países que estão enfrentando a pandemia estão com dificuldade com relação a esse modelo. Então, esse modelo começa a ser questionado lá na Alma Ata, onde traz essa questão de saúde preventiva, enfim. E quando pega a equipe de saúde bucal e em 2000 coloca junto no programa Saúde da Família, esse desafio ainda aumenta cada vez mais. Então, precisamos sim estar inserido no processo, né? A gente precisa mudar a nossa forma de trabalhar. A gente precisa sair daquela nossa caixinha de ambulatório e precisa se reinventar dentro desse processo. Verificando alguns materiais, alguns artigos, a gente vê justamente isso, os profissionais, principalmente de saúde bucal, com essa dificuldade. Hoje nós temos apenas liberado a questão do atendimento de urgência odontológica, então o consultório em si, ele meio que está, para procedimentos técnicos, ele está meio que inativo, mas a gente tem uma arma muito mais forte, que é a parte preventiva de orientação. Então a gente precisa, mais do que nunca, aproveitar esse momento e pensarmos, como cirurgiões dentistas, como equipe de saúde bucal, de que maneira a gente pode contribuir ainda mais. Então a gente começa a ver colegas, equipes, trabalhando na parte da assistência na própria recepção da unidade, ali, numa escuta qualificada, que isso é legal. Porém, há um desafio ainda maior. Precisamos mostrar que a odontologia ela consegue sim explorar esse campo, esse momento, e mostrar que de alguma forma a gente consegue contribuir ainda mais nesse processo, né? Somos sabedores que pessoas cometidas com enfermidades como a hipertensão e a diabetes são pessoas do grupo de risco, e eles estão nas nossas áreas, então a gente precisa criar mecanismo para ajudar essas pessoas, levar informações cada vez mais a ele. Então é um momento assim, de mudança no perfil histórico da profissão. Precisamos ser profissionais mais generalistas, mais com a visão holística, mesmo com relação ao usuário, numa visão integral, né? A gente precisa trabalhar o conceito de saúde como algo biopsicossocial e não só apenas com ausência de doença. A gente precisa olhar além da boca do paciente, a gente precisa complementar a equipe multiprofissional. A odontologia ela serve, nesse momento, principalmente com isso, pegar o nosso conhecimento amplo em saúde bucal e complementar as demais profissões que estão inseridas em todo esse processo. Então, essa mudança do perfil histórico da profissão é algo que cai muito legal nesse momento de enfrentamento da pandemia. Conhecimento do território. Aqui é bem legal porque agora, mais do que nunca, eu, dentista principalmente da atenção básica, eu preciso mais do que nunca conhecer o meu território, eu preciso saber quem são as pessoas que estão lá, quais são o seu perfil. Não tem como eu trabalhar uma instrução de higiene oral, indicação de escova de dente, de flu,
enxaguante bucal se eu não sei se o meu público-alvo ele tem condição, né, de ter acesso a esses materiais. Então eu preciso conhecer toda essa particularidade, a questão social, as potencialidades do meu território. Então, o diagnóstico ele é fundamental. Creio que a grande maioria, claro, né, conhece o perfil de sua comunidade. Então, com base nesse conhecimento, vamos criar mecanismos para poder ajudar cada vez mais, né, nesse combate à pandemia. A criatividade, mais do que nunca agora, ela é bem-vinda, né, porque é algo novo, não existe uma cartilha. Como proceder frente a tudo isso, ainda mais aqueles que atuam na atenção primária à saúde, onde há uma complexidade muito grande do usuário, né? Então você precisa estar se reinventando, você precisa estar criando um mecanismo de trabalho, ferramentas de trabalho. Então é algo que para o futuro, né? Para que as próximas gerações, os próximos profissionais tenham isso como exemplo. Então é o momento de usarmos sim a criatividade, né, a participação efetiva em todo esse processo. O trabalho de equipe sempre foi fundamental, porém, a gente percebe até queixa dos próprios profissionais de saúde, eu falo isso com experiência própria, que quando eu iniciei a minha atividade na residência, de todos os profissionais multiprofissionais que estavam ali, o cirurgião dentista ele era visto como algo que tivesse uma barreira entre ele e a equipe, como se o cirurgião dentista tivesse uma certa dificuldade em participar dos grupos, dos trabalhos de matriciamento, estudo de caso, e não é bem assim. Somos uma equipe de saúde bucal que estamos preparados, sim, para participar de todo esse processo de discussão e busca de solução para esses casos complexos e agravantes de pandemia no nosso estado e a nível de Brasil também. Então, esse trabalho em equipe se torna fundamental. Precisamos, sim, estar dispostos, juntamente com toda a equipe, para que juntos possamos construir um projeto que busque solução para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, o trabalho em equipe é muito, muito importante, é algo que parte dele, né? Saúde não é nada, não é uma ciência exata, é muito complexa, então, assim, precisamos sim ouvir vários saberes para que possamos construir uma ponte, um caminho, uma solução para esse mal que estamos passando, do coronavírus. Trago aqui uma fala de Peduzzi, 2018, bem bacana, onde fala que o trabalho da equipe interprofissional tem sido definido como aquele que envolve diferentes profissionais, não apenas da saúde, que juntos compartilham um senso de pertencimento à equipe e trabalham juntos de maneira integrada e interdependente para atender as necessidades de saúde. É exatamente isso. Seria muito fácil se tivéssemos uma solução para tudo isso, mas não temos, é algo novo, então precisamos sim, tanto os profissionais de saúde é que ela traz algo novo, tanto os profissionais de saúde como aqueles que também não são de saúde. Eu ainda complemento aqui as lideranças comunitárias, aqueles líderes de igreja que participem todo desse processo, isso é muito importante, porque às vezes a gente tem uma visão de profissional da saúde, mas a comunidade em si ela tem uma outra visão de enfrentamento. Então é importante que nesse momento todos sejam ouvidos e que sejamos sim uma equipe interprofissional, né, de diferentes saberes, né, de diferentes formas de agir. Porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A atenção primária à saúde, com foco comunitário e ação no território, pode contribuir para reduzir a pressão sobre os hospitais e melhorar a vigilância durante a pandemia de coronavírus. Fato. Nunca se elogiou ou se viu tamanha importância do SUS e, mais especificamente, o papel da atenção primária à saúde. Hoje estamos vivendo uma situação de caos, sem vagas na UTI, lá no serviço especializado, e agora, mais do que nunca, precisamos sim trabalhar essa informação comunitária. As pessoas precisam de informações verdadeiras. Também tem a questão dos fake news,
que se propagam às vezes através das redes sociais, e isso de alguma forma acaba atrapalhando. As pessoas vão pelo senso comum e acabam se automedicando por algo que não é eficaz. Então, assim, esse trabalho comunitário é muito importante. E aqui faço um destaque à atenção primária, que é quem está ali na ponta, que é a ordenadora, né? Que é a coordenadora dessas ações. Então, precisamos sim, mais do que nunca, e aqui trago a figura do agente comunitário de saúde, que é quem está casa a casa levando informação. A gente de mudança, a gente que tem um elo com a comunidade, a gente que é liderança. E é visto também nesse momento como um profissional também que está submetido a altos riscos, né? Se a gente parar para analisar, os profissionais, os guerreiros que estão lutando diretamente com os usuários que são portadores do Covid, esses profissionais eles estão super paramentados e eles sabem que aquele usuário tem a doença. Esses da ponta não, eles não conhecem quem tem a doença e eles têm o desafio de rodar em toda a comunidade, eles precisam levar informação. Então, usam os equipamentos de proteção individual, porém eles não conseguem saber quem tem e quem não tem o vírus, então eles correm um risco ainda bem maior. Então também são guerreiros e é de fundamental importância o fortalecimento e o reconhecimento pelo trabalho desses grandes agentes comunitários de saúde. Aí a gente pode colocar também toda a equipe, né? Os enfermeiros técnicos da unidade básica que estão trabalhando. Toda a equipe multiprofissional, os técnicos de enfermagem, a própria equipe de saúde bucal, que estão passando por esse momento muito difícil. Bem colocou a Carol no início, que são muitos profissionais que estão sendo atingidos por essa enfermidade. É importante que todo tipo de conhecimento que a gente, quanto profissional de saúde, obtém através de formações, sejam transmitidos a esses profissionais de ponta, porque a gente precisa capacitar cada vez mais o usuário. Ele precisa adquirir essa autonomia, né? Então, de que forma a gente trabalha isso? Falo mais uma vez aqui dos agentes comunitários de saúde. Aqui eu trago um exemplo, até convido vocês para participar de uma página que a gente tem na rede social no Instagram, se chama Perdidos da Residência, onde a gente posta algumas atividades inovadoras, algo que a gente, com base no conhecimento prévio da comunidade, a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bacana. Na imagem aqui vocês podem ver eu ali, estou passando algum conhecimento aos agentes comunitários de saúde e também alguns integrantes da equipe multiprofissional. Profissional de educação física, o enfermeiro, está ali o psicólogo. Então, assim, tudo que é de conhecimento na minha área, da odontologia, de saúde bucal, que seja relevante a nível de comunidade, eu preciso de uma linguagem mais simples ser passada a eles para que chegue até a comunidade. Porque eu, enquanto profissional, não consigo atender todos no ambulatório, porque nem todos têm atendimento, nem todos têm acesso a esse atendimento, nem todos procuram um consultório para fazer algum procedimento odontológico. Porém, as informações preventivas são de altíssima relevância. Então, por isso é importante que a gente realize essa capacitação, principalmente aos agentes comunitários de saúde, passando dicas básicas de escovação, formas de prevenir as enfermidades da cavidade bucal. Aqui é a unidade básica de saúde Luiz Gonzaga, em Rio Branco, é onde a gente realiza essas atividades. O programa Saúde da Família. Com atenção primária forte, você tem a capacidade de evitar o agravamento de doenças, diminuindo as intervenções. Aqui eu trago, mais uma vez, essa questão forte da atenção primária e, em específico, a estratégia Saúde da Família, né? Infelizmente, estamos passando por um momento confuso, né, dessa política de atenção básica. Talvez se houvesse um fortalecimento ainda maior dessa política de assistência, não estaríamos com tantos casos no país, no Brasil, mas é algo que tem dado certo, são profissionais de ponta, são guerreiros que estão ajudando, né, auxiliando em todo esse processo.
A boca ela desempenha importantes funções que repercutem na saúde de todo o organismo. Durante muito tempo, a questão da boca foi vista muito pela questão estética, né? A pessoa, quando vai, bem comum no consultório, o paciente, o usuário, quando ele chega, se ele tem um dente para restaurar ele lá posterior e tem um anterior, ele quer que primeiro que a gente faça o anterior, que é justamente pela questão estética, mesmo que o posterior esteja interferindo na questão da mastigação, ele tem a preferência pela parte estética. Porém, a gente tem um papel muito importante de ir além disso, de falar que a saúde da boca vai muito além de estética, né, e que ela repercute em toda a questão do organismo. Então, além de ela ter várias funções, como fala, a mastigação é a maior cavidade do corpo, né, então há um risco muito grande de contaminação por micro-organismos diversos, ela tem sim uma relação muito próxima com o organismo. Os cuidados com a saúde bucal têm ido além de aspectos éticos, o que a gente estava abordando. No novo paradigma de saúde, se desperta uma maior consciência sobre a necessidade de manter uma saúde bucal satisfatória, que por sua vez é refletida na saúde geral. A gente vai ver mais para frente que é justamente isso. É uma cavidade onde contém muito micro-organismo e que aguarda ali só um momento oportuno para causar danos ao organismo do ser humano. Então, é muito importante a gente fazer com que a comunidade, com que os usuários passem a ter essa nova percepção de que a saúde bucal não é só uma cárie, não é só um mau hálito, né? Então, ela tem toda uma repercussão ainda maior em todo o corpo. Aqui uma imagem ilustrativa é justamente isso. Nós temos mais de 300 espécies de micro-organismos na cavidade bucal. Então, estão todas ali aguardando uma oportunidade, uma baixa na imunidade, para de repente gerar aí uma infecção, alguma coisa oportuna. Então, é muito importante que a gente faça com que esse conhecimento, essa visão de uma saúde mais ampla, de uma saúde bucal ainda mais ampla, seja levado até a comunidade, até a população. Alguns problemas que uma higiene bucal pode causar, né? A gente pode ver aqui o AVC, problemas pulmonares, problemas cardíacos, cáries, perda dental, o mau hálito, câncer bucal, diabetes. Aqui a gente poderia colocar também a questão do parto prematuro, né, crianças de baixo peso. São uma infinidade de problemas que surgem ali de uma patologia bucal. Então, precisa se abordar esse problema num contexto muito mais amplo do que cárie, muito mais amplo do que uma doença periodontal. Tanto é que a saúde bucal surge muito forte, essa questão de prevenção, durante o Covid-19. Há fortes evidências científicas que as pneumonias por aspiração têm sua etiologia nos biofilmes bucais, que colonizam os ecossistemas do dorso da língua e também dos tecidos periodontais dos dentes mais posteriores. É isso mesmo. A maioria das pessoas tem uma higienização bucal deficiente, principalmente nos dentes posteriores, nos molares, os dentes mais lá atrás. Geralmente ou por deficiência na técnica da escovação, ou pelo modelo da escova, ou por não uso do fio dental, enfim. Há essa precariedade, e quando um paciente com dificuldade de escovação e acúmulo de placa, de biofilme, nesses dentes, passam por uma situação de internação hospitalar, de intubação, uso de ventilação mecânica, há um risco ainda maior, né? Há uma baixa na imunidade, há um risco dessas bactérias aproveitarem e, por aspiração, né, causar um dano ainda maior a todo o organismo. Então, é muito importante estar atento a simplesmente a uma escovação bem feita, né? Uma técnica de escovação bem feita. As vias respiratórias inferiores podem ser colonizadas por microaspiração ou aspiração de secreções provenientes da orofaringe, inalações de aerossóis com micro-organismos viáveis ou via hematogênico.
Destacam-se a broncoaspiração e a formação de placa dental como fatores importantes para o desenvolvimento de pneumonia, pois a traqueia e os pulmões podem ser colonizados por micro-organismos contidos nas secreções e placa dental. Justamente isso que eu acabei de falar. Então é de suma importância que as pessoas façam sim um trabalho preventivo de uma boa higienização oral, da visita ao dentista, para que numa possível internação hospitalar não haja nenhum acúmulo de placa, não haja nenhuma enfermidade bucal que possa levar ao agravamento de uma doença primária, né? Então, assim, é muito importante essa observação. A imagem aqui a gente pode ilustrar bem bacana essa questão dos dentes posteriores, onde a gente pode ver acúmulo de biofilme e os dentes anteriores eles estão até limpos, né? Mas os posteriores eles vão acumulando ali um excesso de placas por deficiência na higienização daquela localização ali específica. Às vezes o usuário ele nem percebe que tem esse acúmulo, só o próprio dentista no ato do exame clínico observa a presença de placa do próprio tártaro. Então é muito importante essas orientações, é muito importante que se vá, né, ao dentista, é muito importante prevenir o aparecimento dessas placas. Coronavírus, Covid-19 e a saúde bucal. O que a gente traz da odontologia mais específica que pode, de fato, né, ajudar em todo esse processo que estamos enfrentando? O vírus ele inicia o processo e abre caminho para infecções bacterianas oportunistas. A gente viu lá no início que na boca são mais de 300 micro-organismos que estão ali aguardando uma oportunidade, né? Então, é justamente isso que acontece. A pessoa ela é acometida pelo vírus, há uma queda na imunidade, né? Ela precisa passar, muitas das vezes, por uma internação hospitalar, e às vezes, muitas das vezes, vai a óbito, não pela doença de origem, sim pelo agravamento, que nesse caso podem ser de origem dental, podem ser de origem de uma deficiência no processo de higienização oral. Então essas bactérias elas estão lá esperando uma única oportunidade para causar um dano maior em todo o corpo. Algumas orientações de higienização. É de fundamental importância que antes, né, se fala muito da higienização das mãos, então assim, é de fundamental importância de que todos devemos lembrar dessa fase importante. Não tem como a gente iniciar uma higienização da boca simplesmente pegando uma escova e já iniciando a escovação, porque as nossas mãos com certeza estão sujas ali por infinidades de micro-organismos que veio ali de outros objetos na qual tivemos contato. Então, é de suma importância que a primeira coisa é que faça essa higienização das mãos bem feita, 20 ou 40 segundos, mas que seja uma higienização bem feita, para se poder iniciar a higienização bucal. E são informações simples como essas que fazem a diferença lá na ponta, lá na casa do seu José, na casa da Dona Maria. Então a gente precisa que essas informações cheguem até essas pessoas por profissionais de saúde, já que nesse momento a gente está passando muito problema com questão de fake news. As informações elas estão chegando de formas equivocadas. Então, a higienização das mãos é fundamental, é o primeiro passo para o processo de higienização bucal. A higienização do dorso da língua com higienizador específico ou mesmo escova de cerdas macias. Gente, a maioria das pessoas é um hábito, escovação só com o uso da escova, não utilizam esses equipamentos auxiliares, mas que são de fundamental importância, como o limpador de língua, o próprio fio dental. Então a gente precisa orientar e colocar que escovação não é só escova de dente. Não existe uma higienização oral só com a escova de dente. A gente precisa todo um processo de limpeza.
né? Então, aqui essa escova ela traz um modelozinho que permite a higienização da língua. Então, bacana, ela faz as duas funções. Mas a grande maioria das pessoas ela fazem a higienização dos dentes em si, esquece dos tecidos moles, principalmente da língua. Então, é ali onde tem uma grande quantidade de micro-organismos que precisam sim ser removidos. A remoção bem simples, né? Inicia pela parte posterior da língua e vai removendo até a ponta da língua. Um processo bem importante de remoção de sujeira. Uso correto e rotineiro do fio dental. Gosto de falar do fio dental. Agora, recentemente, tive a oportunidade de fazer um levantamento na escola, verificando a higienização oral das crianças. Então, assim, perguntava a eles se eles faziam a escovação, né? Não, eu escovo o dente. Mas quando abria a boca para verificar o dente, a gente percebia, principalmente nos dentes posteriores, na região interproximal de dente, a presença de cavidade de cárie. Por que isso? E os dentes anteriores, eles estavam justamente que nem aquela primeira imagem que eu mostrei, estavam limpos e com ausência de cárie. Não existe a presença da utilização do fio dental, é muito poucas pessoas que utilizam. Então, a utilização do fio dental ela é indispensável, complemento à escovação dos dentes. Entretanto, sua utilização é realizada diariamente apenas por 10% da população. Então, essa informação ela precisa estar na casa das pessoas. O fio dental ele precisa ser um objeto indispensável junto com a escova. Fato é que muitas das pessoas, por isso eu falei lá no início da importância do conhecimento da comunidade, um conhecimento prévio, porque eu preciso saber o perfil da minha comunidade. Na comunidade na qual eu trabalho, por exemplo, a gente percebe que algumas pessoas não têm condição nem sequer da escova, quanto mais do fio dental. Aí sim a gente precisa estar se reinventando, buscando soluções para essa situação. Por isso o trabalho coletivo, por isso o trabalho multiprofissional, porque questões sociais também são questões de saúde. Então o uso do fio dental é de suma importância, a maneira correta também, de uma forma de que a pessoa não pegue ali 40 centímetros de fio dental e saia passando em todos os dentes o mesmo fio, que aí você vai estar só levando sujeira de um lado para o outro. Então, né, a maneira correta do fio dental, né, da higienização correta, sem força para não causar sangramento, e também orientar que em caso de sangramento procure o dentista, porque ali existe um sítio de doença gengival. Então é muito importante essa questão do uso do fio dental, é uma informação que precisa chegar às casas das pessoas, elas precisam entender que a escova por si não consegue remover aquela sujeira que fica entre os dentes. Prova essa que é só pedir para, numa visita domiciliar, é só pedir para eles mesmos se autoavaliarem. Eles vão ver, se você perguntar, seu João, você escova os dentes? Eu escovo os dentes. Aí ele vai dar um sorriso e os dentes vão estar perfeitos. Porém, quando ele abre a boca, a gente vai perceber que, principalmente na região posterior, vai ter algumas cavidades, algumas restaurações causadas principalmente por esse acúmulo de biofilme nas regiões entre os dentes. E esse acúmulo de sujeira só consegue ser removido com o fio dental. Então, para fechar essa questão do fio dental, não existe uma escovação sem a utilização do fio dental. Tá? É ilusão. A escova dental. Eu não consigo indicar uma escova ideal, até porque ela precisa ter algumas características. Claro, o cabo anatômico, a cabeça da escova ela precisa ser bem arredondada, de forma que possibilite alcançar os dentes mais posteriores. Porém, o que eu acho importante é que o próprio usuário ele seja orientado a procurar uma escova que realmente ele se sinta confortável, que as cerdas sejam macias, né, que não machuque. É muito importante colocar aquela questão das cerdas mais duras, ela tanto pode lesionar os tecidos da boca, os tecidos moles, como a gengiva, como também causa um desgaste do dente. Então, essa questão de cerdas macias eu creio que é uma informação que já está bem legal a nível de comunidade, a gente percebe. Porém, uma informação que eu acredito ser importante é com relação à cor das cerdas. Eu prefiro orientar sempre que peguem essas de cor transparente
mais para o branco, que é uma forma de você perceber durante a escovação se há um sítio de sangramento, né, que é um indicativo de uma doença gengival ou periodontal. Então, às vezes você compra uma escova que as cerdas são coloridas e você não consegue perceber se há um foco de sangramento na boca, e essas você percebe. Logo, quando você vai fazer a limpeza da escova, você percebe se está acontecendo ou não esse sangramento. E em épocas de Covid é muito importante também, tanto importante quanto a higienização das mãos, que a gente faça a higienização do cabo das escovas também. Então, aquele álcool 70 que a gente está utilizando diariamente em casa, ele precisa ser passado no cabo da escova também, de maneira que a gente reduza reduzir a quantidade máxima de micro-organismos nessa superfície. O uso de enxaguante bucal é bem legal. O enxaguante bucal, apesar de ter várias marcas bem disponibilizadas no mercado, ele gosta que usem com orientação odontológica. Ele pode trazer algumas consequências a pacientes que são submetidos ao clareamento dental, eles podem manchar o dente, também aqueles que não, podem alterar um pouco a questão do paladar, então seria legal visitar o dentista para verificar essa questão do enxaguante bucal. Geralmente a gente vai orientar mais aquelas questões de alto risco de cárie, mas enfim, tá na prateleira do supermercado, tem uns que praticamente todos vêm com um flu, e como a gente não tem principalmente aqui no Acre, a gente não tem uma fluoretação no abastecimento de água, toda medida com cautela com a questão do flu é bem-vinda. Então, assim, aqueles que podem e querem usar um enxaguante bucal é legal. Claro, como medida complementar, jamais como substituta da escova ou do fio dental, né? É algo ali complementar todas essas ações de higiene. Com relação aos enxaguantes bucal, é também importante a gente colocar, que foi circulado aí nas redes sociais, a questão de que ele eliminava o Covid-19. Na literatura não encontrei, não conheço nada que confirme isso. Então, assim, fake news. Nem as bactérias que a gente tem na boca, ele consegue ser efetivamente eficaz, né? Então, fica aí como um uso complementar apenas a essa higienização. Como guardar corretamente as escovas de dente? Nunca em ambiente fechado, né? Uma vez que foi levado à boca, e a boca existe muito micro-organismo, então o ambiente fechado, ele favorece essa questão de proliferação dessas bactérias que ainda estão ali. Então, assim, nunca guardar em um ambiente fechado, mas um ambiente mais ventilado, mais aberto. A grande maioria das pessoas usam aqueles suporte que fecha e ali ela fica abafada, né? Então ali de alguma forma ela é prejudicial. Então uma orientação que eu trago é que evite guardar, né, dentro de um copo fechado as escovas de dente. Uma posição bem legal a gente vê nessa imagem aqui é que o cabo seja para baixo, de maneira que permita que toda a água que ainda tem ali na escova após a escovação, ela escorra pelo cabo, e não de maneira ao contrário. Algumas pessoas guardam ela com a cabeça para o fundo do copo, e ali no fundo desse copo junta muita sujeira. Então imagine toda a situação que é criada. Então são orientações simples, mas que a gente vê na casa do povo. Então, sempre orientar essa forma correta de guardar a escova de dente. Outra forma legal e importante é a distância da escova de dente para o vaso sanitário. Né? De maneira que quando é realizado a descarga do vaso, não vem essas partículas infectar ainda mais a escova de dente. Então, a distância maior possível da escova para o vaso, isso é uma informação muito importante, que também temos o desafio de fazer chegar até as pessoas. Os recipientes, né, onde você guarda a escova, claro, né, sempre fazer essa higienização, lavar, a gente pode ver aqui nessa imagem.
realizar sempre essa limpeza, que sempre que uma sujeira ali ao fundo, e nunca guardar as escovas dessa maneira. Imagine uma casa onde a gente tem um paciente que está isolado com suspeita de Covid e a escova de dente dele está assim, junto com todas as outras, né? Bem complicado. Então, assim, escova de dente cada qual no seu lugar, né? Cada pessoa guarda em lugares diferentes. Que aqui você está sempre só transmitindo micro-organismo de uma para outra. Então vamos evitar esse modo, essa forma de armazenamento das escovas. Como limpar as escovas após usá-la. Uma informação simples, porém, gente, a gente ainda vê muito nas residências, pessoas que utilizam a mesma escova todo mundo. Então, vamos continuar batendo nessa tecla, falando da importância, né, e aqueles que não têm, procurar mecanismo de conseguir. Para isso existe uma equipe multiprofissional, né? Eles precisam criar mecanismo de que aquela família tem que ter acesso à escova de dente. Então, assim, é algo importante, muito importante, que não existe esse compartilhamento de escova. A higienização é bem simples, é a água corrente, evitar levar a mão ali, né, na cerda da escova, e depois fazer um movimento para tirar o excesso da água. Adotando precauções extras em circunstâncias especiais. Gente, aqui é bem importante, porque os casos de Covid só têm aumentado. Então, assim, surge uma importância de como que está se procedendo as orientações com relação às escovas de dente dessas pessoas que estão tendo alta da doença. Então, assim, é preciso que essas pessoas façam o descarte e a troca das escovas, né, após esse momento de alta hospitalar. Então, assim, é muito importante, é algo que tem que ser trabalhado e orientado por toda a equipe, não só a equipe de saúde bucal, mas sim toda a equipe envolvida no processo de saúde, essa orientação de que esses pacientes possam estar descartando essas escovas. Quem sabe se não está aí uma grande parcela dessa multiplicação desse vírus, né? Ninguém sabe. De repente essa escova está no banheiro com contato com outras escovas. Então é algo importante de ser observado. A gente sempre faz aquela orientação de a cada 3 meses fazer a troca dessa escova, mas eu gosto sempre de orientar o paciente, o usuário, que após qualquer problema sistêmico de enfermidade, infecção, que ele faça a troca da escova para evitar essa recontaminação novamente. Então, é uma informação bem bacana essa questão da troca da escova aos pacientes acometidos do Covid. O higienizador de escova é algo legal também para ser trabalhado, né? Nessa primeira imagem a gente tem aqui o clorexidina 0,12% colocado no vidrinho para borrifar, né, que é o famoso PerioGuard. Então, acho algo legal, né? A escova está guardada ali na posição correta, né, para escorrer todo o líquido da cerda da escova, e você vai lá e faz borrifa ali a questão do PerioGuard. E eu acredito que seja uma medida bem bacana, que dá sim para orientar aquelas pessoas que têm acesso, né, têm condição de comprar, essa medida da clorexidina 12%. Uma outra medida aqui ao lado, que também vai auxiliar, é com relação a os enxaguantes bucais. A gente pode colocar também dentro de um copo, aqui a escova, claro, vai mudar de posição, que a intenção aqui é que as cerdas tenham contato com esse produto químico, então você coloca uma quantidade de água e também uma quantidade de enxaguante bucal para fazer essa eliminação aí, digamos que parcial, de algum micro-organismo. Claro que isso aqui é importante a gente ressaltar, que não vai eliminar a Covid. Isso aqui vai eliminar bactérias oportunistas para uma infecção secundária, por exemplo. Evitar que o paciente que é acometido da doença ou venha a ser acometido, venha ter um quadro piorado por uma bactéria existente na cavidade oral, de uma deficiência de higiene oral. Então, assim, são orientações relacionadas a esse ato. Eu espero que consiga deixar bem claro essa parte. Então, achei algo bem legal também, que dá para ser trabalhado sim,
dentro da comunidade. Volto a falar que são orientações que não precisam ser repassadas simplesmente pela equipe de saúde bucal, uma vez que aqui é uma capacitação, são orientações, né? Então os profissionais da saúde podem sim fazer uma orientação com relação a isso. Em caso de dúvida, claro, procurar sempre o cirurgião dentista. Quanto à cura ou a vacina são apenas projetos ainda inatingíveis, a prevenção é a arma mais eficaz para evitar o pior cenário. Vinícius Pedrazzi. Gente, é isso. Vamos trabalhar a prevenção, vamos trabalhar com o que temos, vamos usar a criatividade, vamos ter bom ânimo, vamos vencer o Covid, né? Agradeço muito a oportunidade ímpar de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Espero que o Covid de alguma forma traga, né, uma experiência profissional. Não queremos mais que na presença de um outro quadro parecido a gente já saibamos como lidar, né, a maneira correta, e que as pessoas fiquem atentas e cuidem cada vez mais de sua saúde do corpo, e em especial a saúde bucal, né? Tendo toda essa atenção, todo esse cuidado. Muito obrigado a todos e espero ter contribuído com todos. Fica aqui as referências. Bem, gente, agora é o espaço onde a gente abre para que vocês possam interagir através do bate-papo, né? Você pode digitar, caso exista alguma dúvida, né, alguma interação com o palestrante, a gente abre esse momento. E enquanto isso, enquanto vocês se manifestam, a gente convida vocês para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, nossas páginas sociais. Além do site do telesaude.ac.gov, nós temos também o nosso Instagram, Facebook. Então, todas as semanas nós divulgamos previamente ao dia da palestra os convites, como essa de hoje. Então, lá você consegue ter sempre disponível as agendas. Então, é interessante que vocês nos sigam para que acompanhem os temas. De repente, outros temas de odontologia surgirão. Além disso, nós também estamos trabalhando muito nessa questão do Covid, né, nessa equipe Então, aqui nós temos multiprofissionais, né? Médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, enfim. Então, gestores de saúde. Aqui a gente trabalha com todo o tipo de público profissional para que a gente possa abranger de uma forma bem ampla todos os profissionais da saúde. E aí o Renato mandou aqui no bate-papo já para vocês o endereço de todas as redes sociais. Nos sigam lá que a gente sempre tem novidades. E de antemão a gente agradece a participação, a parceria da Residência Multiprofissional de Saúde do Acre, o Dr. Marcelo, que tão brilhantemente aí explicou a respeito de todos esses cuidados que a gente, enquanto profissional, tem que repassar mesmo para os nossos pacientes, né, e nós mesmos, né, em casa. Tá bom? Então a gente agradece, viu, Marcelo? Muito obrigada. As portas estão abertas para todos os residentes, né, da UFAC, certo? Tá, ok. Bem, gente, complementando aqui, né, na verdade, alguns colegas odontologistas, cirurgiões dentistas, nos pediram algumas informações a respeito da odontologia mesmo, então eu vou usar o espaço aqui do Marcelo para falar um pouco sobre o manual, né? Alguns colegas pediram para que a gente falasse um pouco a respeito desse manual, que são as orientações que o CFO nos traz, né? Então, dando licença aqui na apresentação, aos colegas que pediram, é interessante que vocês baixem esse manual. Ele é disponível no site do CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia, certo? Então, lá ele existe, ele foi co-formado, né, junto com a Organização Mundial de Saúde, todos os pré-requisitos que eles nos repassaram. Então, nesse manual, a gente consegue ter
as boas práticas de biossegurança, não somente no ambiente odontológico, como quando nós também saímos dele, né? Então, quem puder depois acessar lá o site, é esse o manual, e ele vai falar de vários pontos específicos, desde do auxiliar, como ele se paramentar, se desparamentar, o próprio cirurgião dentista, qual é o tipo de máscara que a gente utiliza ou deixa de utilizar, né? A gente ficou sabendo recentemente nas portarias que a máscara cirúrgica ela pode sim ser utilizada nos atendimentos clínicos, né? Lançando mão também da máscara com filtro, né? Então nós sabemos também que muitos consultórios já dispõem de atendimentos que não é somente o atendimento de urgência e emergência. Então, além da urgência e da emergência, que não é o caso do consultório odontológico, né, um ambiente mais hospitalocêntrico, mas que os profissionais já estão atendendo atendimentos eletivos. Então, é importante se prevenir quanto a isso, né? Então, a OMS, junto com o CFO, lançaram esse manual, onde fala também a respeito da máscara Face Shield, né, que é essa máscara bem modinha que nós estamos utilizando recentemente, né? Então essa máscara ela recobre toda a face, mesmo todo o rosto. Então é interessante que a gente também lance mão dela, lembrando também que o vírus, né, o Covid-19, ele tem esse período de incubação, que vem desde 6 a 7 dias, em média, alguns estudos relatam isso, e que ele fica suspenso em aerossóis, gotículas de saliva. Então, é importante que a gente saiba que, além desse atendimento odontológico propriamente dito, né, esse raio de 1 metro, que a contaminação, segundo a OMS, é de 100%, 2 metros seria de 50%, né, com a barreira da máscara a gente diminui para 25%, então a contaminação de um consultório odontológico é imensa. Então, tomando esses cuidados, a gente com certeza consegue driblar mais ainda essa infecção. Lembrando também que existe um trabalho de Kampf e colaboradores agora de 2020 da Alemanha, onde demonstrou que a clorexidina ela não é eficaz em casos de COVID. Né? Então, se o paciente portador é assintomático, por exemplo, e tem a Covid-19, ele faz o bochecho com a clorexidina 0,12%, ela não vai ser responsável por matar esse micro-organismo. Né? Então, é importante que a gente saiba também que o bochecho, nessa época de pandemia, de Covid, o que é mais prescrito e orientado pelos últimos trabalhos que nós podemos ver ultimamente, é o peróxido de hidrogênio a 1%. Então, tem muitos colegas utilizando a clorexidina para bochecho e não é o que preconiza a OMS no momento, certo? E para os objetos inanimados, a gente costuma orientar também, baseado nesses trabalhos científicos, que o hipoclorito, o bom e velho hipoclorito de sódio, assim como o etanol, ele esfregando os objetos inanimados por 1 minuto, a gente consegue também debelar essa forma de contágio, certo? Então, depois vocês baixem, leiam com calma esse manual da OMS junto com o CFO, que a gente consegue juntos, né, saber mais um pouco sobre esses POPs de esterilização, sobre como não contaminar o nosso ambiente mesmo. Então, é a equipe, como o Marcelo disse no início, né? Somos todos nós juntos, orientando e nos prevenindo para que dê tudo certo no final.